O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, aqui no Brasil, a solenidade de Todos os Santos, que é marcada em 1º de novembro, é transferida para o domingo seguinte. Por isso, estamos hoje celebrando a solenidade de Todos os Santos, aquela multidão numerosa, incontável, que o evangelista São João viu e registrou no livro do Apocalipse. Para entendermos por que celebramos hoje esta festa, precisamos entender o que é santidade. Muita gente não entende o que é santidade. Para começo de conversa, a palavra santo do Antigo Testamento já se usava, a palavra referindo-se a Deus, significa o que é separado, o outro, aquele que não se confunde. No Antigo Testamento, as coisas santas eram separadas para o culto de Deus. A própria tenda da reunião, feita por Moisés, e depois também o templo que Salomão ergueu em Jerusalém. Havia alguns espaços separados, onde somente o sumo sacerdote poderia ir, ou os sacerdotes, o santo e o santo dos santos. Era considerado santo tudo aquilo que dizia respeito diretamente a Deus, porque Ele é o outro. Só Deus é santo, e isso é verdade. Porém, desde quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Ele desejou partilhar com Ele esta sua vida de santidade. O ser humano foi criado em estado de justiça original, à sua imagem, ou seja,
Um corpo material animado por uma alma espiritual dotada de inteligência para conhecer e de vontade livre para querer, para amar. Isso é que nos faz imagem de Deus e semelhança de Deus, porque Ele partilhou-nos da sua santidade. Porém, desde quando o pecado passou a fazer parte da história, o homem, o ser humano, perdeu esta semelhança com Deus e deixou essa imagem de Deus nele enfraquecida. Nosso Senhor, então, propõe as diversas alianças para promover um retorno para Deus do povo que Ele criou. No Antigo Testamento tem santos? Tem, porque antes de Cristo, Deus tinha o método seu para fazer do seu povo um povo santo. Era a fidelidade à aliança, a fidelidade à sua lei. Porém, é com Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, que o acesso à santidade torna-se mais direto e mais real. Se santidade é a vida de Deus fluindo em nós, somente nosso Senhor Jesus Cristo é que foi capaz de nos conseguir esta vida. Primeiro, por sua obra redentora, seu sacrifício na cruz. E para que essa graça chegasse até nós, Ele instituiu e confiou aos apóstolos, portanto à Igreja, os meios através dos quais nos daria a sua vida. E estes meios são os sacramentos. No batismo, regeneração, novo nascimento, nos tornamos nova criação, nascemos de novo na ordem da graça e nos tornamos, portanto, filhos e herdeiros do céu e livres do pecado e do mal. Na crisma, por um sinal, Ele nos garante a assistência do seu Espírito Santo. Na comunhão, na Eucaristia, aumenta em nós ainda mais a vida de Deus, uma vez que nos alimentamos do próprio Deus. Quando caímos e desejamos não perder aquela vida que o pecado nos faz perder, Ele de novo pega na nossa mão e nos levanta, quando demonstramos o nosso arrependimento, o desejo sincero de conversão no sacramento da reconciliação, da confissão. Quando o nosso corpo adoece e a fraqueza da carne põe de certa forma em risco todo o resto da nossa sorte, e temos a tentação de fraquejarmos e ter medo da uma vontade expressa de Deus, o sacramento da unção dos enfermos nos fortalece, nos torna capazes de abraçar uma vontade divina, seja ela que seja a morte do corpo, seja ela que seja abraçar um pouco mais vividamente a cruz do Senhor, ou a cura. Quando abraçamos uma vocação, também a graça de Deus vem em nosso auxílio. Para os casais, no dia do seu matrimônio, a vida de Deus é dada para que ambos sejam capazes de amar tal como nosso Senhor nos ama. Por isso que é muito estranho um casal que se diz católico e quando resolve firmar uma família, Deus parece que não faz parte das preocupações deles. Não serão capazes de um amor tal como Jesus. É triste, mas isso tem ocorrido com muita frequência. E também o sacramento da ordem conforma aquele que se entregou completamente a Deus e pelo povo dele, conforma cada vez mais a Cristo, para que sejam pastores do rebanho. Sabemos que esses sacramentos só existem na Igreja Católica. Portanto, a vida de Deus é dada ordinariamente
entre nós através dos sacramentos. Extraordinariamente, ou seja, o que foge à regra, às exceções, isso é com a misericórdia de Deus, que Ele pode ter outros meios de fazer chegar à sua vida aqueles que Ele ama. Não cabe a nós aqui dizer, aquele que está lá isolado numa ilha no fim do mundo, que nunca teve contato no Evangelho, então vai para o inferno. Nós não temos o direito de dizer isso. Deus, na sua misericórdia, extraordinariamente também age, mas ordinariamente Ele quer nos comunicar a sua vida através dos sacramentos que Ele confiou à Igreja Católica. Santidade é, portanto, participar da vida de Deus, ter já em si operando o fruto da redenção que nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou no seu sacrifício da cruz. Santo é Deus, e santo é todo aquele que recebeu a graça e cooperou com ela, colaborou com ela e deu fruto. Ao celebrar todos os santos, a Igreja quer nos recordar aquelas palavras de nosso Senhor que disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar para vocês um lugar. Onde eu estiver, estará também o meu servo, disse o Senhor. Quem me serve, meu Pai o honrará, disse Jesus. Nós viemos a Ele e faremos nele a nossa morada. Será que essas palavras de Jesus foram ditas ao vento? Não acreditamos nisso. Acreditamos que a palavra de Jesus tem um peso real, existencial, que toca de verdade a vida de quem crê, de quem recebe a graça e quem colabora com a graça recebida. Quantas vezes vocês já me ouviram falar, nós somos uma religião de aliança. Deus se rebaixou para, uma vez estando entre nós, pudesse nos elevar. Ele se rebaixou ao nosso nível para nos elevar ao nível dele. E esta elevação ao nível dele é a obra da nossa santificação. No começo da Igreja, essa realidade era tão presente e tão vívida que, quando São Paulo escreveu para algumas das suas comunidades, ele não tem pena nenhuma de dizer assim: aos santos que estão em tal lugar. Existe essa expressão. Os apóstolos tinham consciência do que Jesus tinha vindo fazer na terra. Ele veio nos dar a vida de Deus. Infelizmente, nem todos compreendem isso, especialmente aqueles que têm uma visão materialista e utilitarista da religião. Traduzindo, aqueles que só procuram Deus para resolver os seus problemas pessoais e não estão interessados no céu. Existem, e não são poucos, infelizmente. Nosso Senhor não desceu do céu, não morreu numa cruz para resolver os nossos problemas materiais. Não foi para isso, não. Para isso, nós temos que usar a inteligência dada por Deus, arregaçar as mangas e trabalhar. Jesus não morreu na cruz para que você tivesse o bolso cheio de dinheiro. Não morreu numa cruz para que você tivesse casa boa ou status social. Ele não morreu numa cruz para lhe dar o amor de sua vida, já que você é feio de dar dó e não consegue um namorado ou uma namorada. Coisa horrível. Se esforce, se cuide. Seja gentil. Seja educado, seja amoroso, ajude, seja elegante. E elegância não tem a ver com vestir roupas caras ou de marca, não. Elegância tem a ver com atitudes.
Nosso Senhor, repito, se rebaixou ao nosso nível para nos elevar depois ao nível dele. Ele nos deseja santos. Deus nos quer com ele. E Deus nos quer como ele. Nossa, Padre, então a gente vai ser Deus, meu filho. Pelo amor de Deus, você não entendeu nada do que eu disse? Ele se humanizou para nos divinizar. E eu não estou dizendo nenhuma novidade. Os santos padres lá nos primeiros séculos já escreviam isso. Não é à toa que ele, sabendo da potência da graça que estava nos dando, vai nos exortar: sede santos, como o Pai do céu é santo. Se a santidade nossa não fosse possível, nosso Senhor não teria feito nada disso, não teria dito nada disso. Pensem com carinho. Pensem com carinho. Porque os santos são aqueles que realizam na própria pele os planos de Deus, fazem a vontade dele e por isso alcançam a verdadeira felicidade. Uma coisa que todo mundo quer, mas ninguém sabe o que é nem como conseguir. Mas que sabemos que as pessoas mais felizes na sua existência foram aquelas que não encasquetaram que tinham que ser felizes a qualquer custo. Pode observar, olha a história. As pessoas mais felizes da história não foram aquelas que estavam preocupadas em ser felizes. Foram aquelas que, descobrindo uma vontade que os ultrapassava, não tiveram medo de abraçar, por mais que lhes custasse. Essas foram felizes. E não é à toa que nosso Senhor, dando o programa, mais ou menos, da felicidade que Deus propõe, ele vai dizer muitas vezes que aqueles que desejam a felicidade terão que enfrentar algumas provas. Pode ser a prova da pobreza, a prova da aflição, a prova, sei lá, da mansidão, quando tornam-nos o nosso juízo, a prova do desejo de justiça para todos, a prova da misericórdia que devemos praticar, a prova da pureza de coração no meio desse mundo safado, a prova da reconciliação de promover a paz, a prova da perseguição por causa do reino dos céus. São essas as provas que nós devemos enfrentar com o auxílio da graça de Deus. Por isso que ele vai dizer: bem-aventurados, felizes, os que passam por tudo isso, com perseverança, com auxílio da graça, colaborando com a graça, porque eles alcançarão o seu fim, a sua felicidade. Felizes, bem-aventurados. Num português mais clássico, beatos. Já ouviram falar essa palavra, né? Certamente vocês ouviram e quando fala a palavra entende logo o quê? Aquela figura que foi pintada pelos romances ou pelas novelas da nojenta Rede Globo, que vocês continuam assistindo, que eu sei. Quando fala beato, o povo pensa logo o quê? Uma pessoa chata, que fica botando o dedo na cara de todo mundo, rato de igreja, barato de sacristia, puxa-saco do padre. Na verdade não é puxa-saco não, aquelas figuras nem puxa-saco são. São as primeiras que tornam juiz do padre, pode observar. Beato significa uma pessoa que é feliz, porque está realizando um plano que Deus propôs para que ela se realizasse enquanto pessoa, enquanto filho de Deus. Se tem gente que ainda usa a palavra como xingamento, o que é que eu posso dizer? Só dá uma risada, porque essa é uma pessoa burra. Ai, não pode mais falar não, né? Não pode falar que é burro não, vou falar. B-U-R-R-O, com todas as letras maiúsculas. Uma pessoa burra não sabe o que é um beato. Não sabe.
Beato é aquele que recebeu a graça, acreditou, colaborou e alcançou o seu fim. Portanto, quando você for passando na rua e alguém querer lhe chamar de beato ou de beata porque você está vindo para a missa, dê uma boa de uma risada e responda assim à pessoa: quem me dera que eu já fosse, mas eu ainda estou tão longe de ser. Você sabe que um apelido de mau gosto só pega se você se irritar, não é assim? Se você for na onda e rir junto com o outro vai perder a graça. Ou melhor, se você for na onda e rir mais do que o outro vai ficar sem graça. É mais ou menos como aquele tempo da infância. O povo de menos de 30 não sabe mais o que é isso não. Mas a gente que já entrou na casa dos enta, a gente sabe. Naquele tempo tinha bullying não, né? Hoje em dia o povo é de cristal, é cheio de frescura. Ai, me bullyingaram, eu estou me derretendo, eu estou me quebrando, preciso de um psicólogo porque eu não sei mais quem eu sou. No meu tempo de infância era assim, todo mundo era zoado. Eu, como era magro, era chamado de esqueleto, passa-fome, amarelo. Eram essas três zoações que faziam comigo. Mas quem nunca teve na classe da escola o rolha de poço, o elefante, o tamborete de forró, o pintor de rodapé, a baleia? Nunca teve, não? E coisas do gênero. Aí a gente devolvia com outra zoeira, com outro também. Nenhum de nós precisou tratar de traumas em psicólogo justamente por causa disso. E às vezes muitos desses que zoavam com a cara da gente e que a gente zoava com a cara dele também, hoje são nossos amigos, são nossos compadres, são nossos vizinhos, são aquele que quando a coisa aperta estão lá junto para qualquer coisa. Ou vai dizer que isso só aconteceu comigo lá no sertão de Pernambuco? Será que aqui em Sergipe não aconteceu também? Pode ter certeza. Todos nós já fizemos parte de uma turma que tinha esse tipo de coisa. As gerações de hoje, tão frescas que são, não sabem mais o que é isso. E é provável que, se escutou uma brincadeira, se torne inimigo mortal para o resto da vida. Uma geração que não aguenta mais ouvir um não. Tem que ser sim para tudo, porque eu quero, e eu quero agora. E eu quero é desse jeito, não do jeito que estão querendo me dar. Não é assim, não. Em Laranjeiras isso não acontece. Isso é coisa de lá da França. Não é aqueles franceses que oui, oui, monsieur, oui, mademoiselle, oh là là. Meus filhos, não tenha medo do mundo, porque santo não é uma pessoa besta que fica calada enquanto o mundo ri às nossas custas, não. Se eu fosse citar exemplos de alguns santos ao longo da história, vocês ficariam passados. Ficariam passados. Basta que se saiba disso. Deus é santo. E nos deseja com Ele. E nos deseja como Ele. Se Ele não desejasse isso, não teria lógica Ele ter se rebaixado, nascido entre nós, vivido entre nós, sofrido entre nós e morrido numa cruz entre nós. Não teria lógica tudo isso se Deus não nos desejasse com Ele e como Ele. Se Deus não desejasse dar-nos a sua vida. Santidade, portanto, é graça dEle e é obra dEle. Mas exige também a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa colaboração. E como eu já disse, se em cada sacramento, de novo, Deus nos torna santos, lembramos do sacramento da confissão. Porque santo é um pecador que não desistiu. É um pecador que se arrependeu. O céu, já alguém disse, que o céu está cheio de pecadores que se converteram. O problema é quando as pessoas, se deixando seduzir pelo mundo, abraçam o pecado como estilo de vida. O problema todo está aí.
Abraçar o pecado como estilo de vida é se iludir com um modelo de felicidade que não faz ninguém feliz, por mais que se pinte de todas as cores do arco-íris. Que a graça de Deus nos socorra, que encontre entre nós disposição para dizer: Senhor, isso tudo ainda me assusta, mas ao mesmo tempo me encanta. Senhor, eu ainda tenho muito a mudar, muito a me converter. Por isso eu suplico, me ajude. E como eu sei que o Senhor está me ajudando de verdade, aí eu tenho agora que dizer para mim mesmo: eu tenho que criar vergonha na cara. Porque todos os meios para que você seja santo estão aí, na sua frente. Se você não faz um caminho de santidade, a culpa é sua. Porque a graça está à sua disposição. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Aproveita melhor a bondade de Deus. Se você vai ter dinheiro ou não, não interessa. Se você vai ter um casarão muito bom, não interessa. Se você vai ter reconhecimento dos outros, não interessa. Se você terá uma boa fama diante do mundo, não interessa. Não interessa. O que interessa é não perder o céu por conta das besteiras que a gente vira e mexe teima em praticar. Isso é o que de fato interessa, a nossa conversão, a nossa busca de Deus. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado. E como eu sempre tenho dito, não deixe para amanhã o que você devia ter feito ontem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.